Bom, hoje eu vou apresentar a construção de um conjunto de Bernstein, que é um conjunto que ele é muito espalhado na reta. Ele não, acaba não ficando dentro de nenhuma coisa razoável, nem fora dessas coisas meio razoáveis. O razoável eu vou explicar depois. Então ele é ótimo para fazer contra-exemplos mais tarde. Então vamos fazer a construção dele, mas antes eu preciso tirar alguns resultados que são tem pelo menos um resultado aqui antes que ele acaba sendo bem interessante por si mesmo. Então eu vou ter que fazer uns leminhas, alguns resultados interessantes, e aí a gente faz a construção dele. Depois vocês vão ver aqui no final a construção dele, dados os resultados que a gente tem preliminares, é bem tranquila. Então vamos primeiro fazer os resultados anteriores. Então esse primeiro lema é bem técnico, na verdade, mas eu acho que ele é razoavelmente intuitivo. A gente faz com um desenho, aqui ele é meio chato de escrever, mas o desenho é mais ou menos fácil. Imagina que você tem um f contido nos reais, não enumerável. Tá? Cuidado aqui, que várias coisas que a gente vai provar depois, o que eu quero só que ele seja não enumerável. Eu não estou falando que ele tenha a cardinalidade dos reais, eu não estou supondo a hipótese do contínuo aqui, tá? Só que ele é não enumerável. Então, se você tiver esse f dentro dos reais não enumerável, então vai existem i e j, que são intervalos de extremos racionais. Então, intervalos. Os extremos racionais eu nem vou pôr, tá? Escrito, mas é extremos racionais. Tal que opa, I inter F e J inter F são não enumeráveis. E além disso, eu tenho que o I inter J com os fechos é disjunto. Tá bom? Então eu consigo pegar, se você tem um conjunto não enumerável, eu consigo pegar dois intervalinhos disjuntos, pode pensar eles fechados, vai, para não ter que tacar o fecho no final, de forma que a intersecção deles com o f ainda seja não enumerável. Tudo bem? Parece bem razoável de você pensar esse tipo de coisa, e é mesmo. Quer ver? O que você faz? Você começa com a reta, tá bom? Aí eu vou quebrar a reta em intervalos de mesmo tamanho, mesmo comprimento. Põe comprimento 1, por exemplo, põe que os extremos tá no 1, tudo bem? Por enquanto não são os intervalos que eu vou pegar aqui no enunciado, mas é só para facilitar o nosso raciocínio. Então pensa assim, tipo, esse aqui é do, sei lá, do menos 1 até o 0, do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3 e por aí vai, tudo bem? E aí eu tenho o meu conjunto não enumerável, certo? Eu quero mostrar que tem dois desses intervalos que interceptam o meu conjunto em não enumeráveis pontos. Tudo bem? Pode ser que esses caras que eu peguei aqui já tenha dois. Tá bom? Se ele já tiver dois, acabei. Consegui fazer o que eu queria. A questão é, se não, por exemplo, podia ser que o meu f era não enumerável e está dentro inteiro de um único intervalo. Aí o que eu faço? Eu faço essa construção que eu fiz aqui e repito dentro daquele intervalinho que eu peguei. Por exemplo, imagina que esse intervalo aqui é o único que deu não enumerável. Tá? Tipo, então todos os outros deram não enumeráveis, deram enumeráveis, e esse aqui foi o único que deu não enumerável. Eu amplio ele e quebro ele de novo com intervalos, com extremo racional lá dentro dele, de alguma forma assim razoável. Tudo bem? Eu quebrei esse cara, aí agora eu olho. Tem dois dentro desse aqui que são não enumeráveis? Se não, eu pego o único que é enumerável e faço. Aí o meu argumento é: em algum momento você vai ter que achar dois. Por quê? Tipo, vamos supor que no primeiro momento você só achou um. Então, só esse aqui quer dizer, só esse cara é a intersecção com f enumerável, é não enumerável. Isso quer dizer que em todos os outros deu enumerável. Então eu vou até riscar. Ó. Esse deu enumerável, esse deu enumerável, esse deu. Pode ser que isso deu vazio também. Hein? Enumerável, enumerável, aqui também, enumerável, 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 enumerável. Aqui você está supondo de novo que não teve dois, teve só um. Então vamos supor que foi esse aqui foi o não enumerável, então esse aqui deu enumerável, 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 enumerável. Todo mundo concorda, assim, eu esqueci de comentar isso antes, né? Todo mundo concorda que pelo menos um tem que dar não enumerável, certo? Porque senão a gente teria que o f iria dar uma união enumerável de coisas enumeráveis. Você não pode quebrar o f só em coisas enumeráveis. Em inumeráveis pedaços, todos enumeráveis, certo? Bom, então aqui deu só que esse aqui deu não enumerável. Aí eu vou quebrar de novo e fazer isso, vai repetir o processo. Se eu consigo fazer isso, você repara que o diâmetro dos meus intervalos está indo para zero, certo? E eu estou pegando que em todo momento só tem um que está dando enumerável. Ou seja, o meu f eu consigo fazer como sendo a união de todos esses pedaços
enumeráveis que você pegou, mais esse único ponto que vai estar na intersecção de todos. Tudo bem? Então é um ponto mais enumeráveis pedaços, ou seja, meu f seria enumerável, contradição. Então em algum momento eu tenho que ter 2. Tudo bem? Agora, o que você faz? Você vai repetir o mesmo argumento, só que de uma maneira um pouquinho mais sofisticada. O que você vai fazer? Em vez de você procurar em cada pedaço 2 intervalos, eu vou pedir 2 intervalos não consecutivos. Você faz essa quebra igual eu fiz aqui em cima, e eu vou falar assim, ó, eu quero achar 2 intervalos que sejam não consecutivos. Tudo bem? Então, por exemplo, esse aqui e esse aqui, eles não são consecutivos. Tá bom? O que acontece? Se você repetir mais ou menos o mesmo argumento que eu fiz agora, um pouquinho mais chato na hora de escrever, você consegue provar que em algum momento, quando você faz essas quebras, em algum momento dessas quebras, tem 2 não consecutivos. Porque senão você faz o mesmo argumento que eu fiz aqui, vai juntando todo mundo, e aí você consegue escrever o f como uma união enumerável de pedaços enumeráveis. Tudo bem? Na hora que você achar 2 não consecutivos, deu exatamente o que você queria aqui no enunciado. Tudo bem? Então, isso aqui prova esse primeiro lema. Tá bom? O que eu vou usar na prática desse lema? Assim, né? Tipo, só para ficar um pouco mais fácil, a única coisa que eu vou precisar é, dado f, contido em R, aqui eu vou pôr já que ele é fechado, porque vai ser o caso que a gente vai usar, importante, não enumerável. Existem I0 e 1, intervalos fechados de juntos. Aqui eu já vou pôr o fechados, intervalos fechados. De juntos, tais que o I0i inter f é não enumerável. Os dois são não enumeráveis. Tudo bem? É consequência direta do que a gente fez antes. Tá? Na verdade é um caso particular, talvez você quiser pensar assim. Tipo, então é bem tranquilo, a gente já tem esse negócio. Com isso, aí agora a gente chega de fato num resultado interessante por si só. Ainda não é a construção que a gente vai fazer, mas é um resultado interessante por si só. Que é, se você pegar um f contido nos reais, fechado, se f é não enumerável, então o tamanho do f é igual ao tamanho dos reais. Repara que isso é uma consequência interessante, certo? Do tipo, se você, mesmo que você suponha que você não tenha a hipótese do contínuo, então pode ter coisa. É lógico, se você tiver a hipótese do contínuo, esse negócio é trivial, porque a única possibilidade para o não enumerável aqui é o próprio contínuo. Mas mesmo que você não tenha a hipótese do contínuo, meio que vale a hipótese do contínuo para fechados. Cuidado, fechados, é importante o termo fechado aqui, tá? Então, ou seja, quer dizer que, em particular, se você tem que não vale a hipótese do contínuo, não tem um fechado de tamanho ômega 1 na reta. Tudo bem? Entre outras coisas, é isso aqui que esse resultado está falando. Construção é super simples para quem tem prática com essas coisas. Ó, lembrando, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma injeção de 2 a ômega, eu vou fazer uma injeção assim, ó, 2 a ômega em F. Injeção. Tá? Esse cara tem tamanho contínuo, então isso aqui vai ter tamanho contínuo, pelo menos. Tá bom? Como ele tem tamanho no máximo contínuo, porque ele é um subconjunto dos reais, deu certo. Então como é que a gente vai fazer essa injeção? Você faz assim, ó. Você vai ficar usando esse lema que vai sumir agora, mas depois a gente volta para se precisar. Eu pego o meu F, então, sei lá, estou aqui com a reta, meu F está espalhado aí, ele é um fechado, mas eu não sei direito como é que é a cara dele. Mas o resultado anterior me fala o seguinte, que eu tenho 2 intervalos fechados, eu vou pegar eles bem grandões aqui. Então esse aqui vai ser o meu I0 e o meu I1. Tudo bem? Que são 2 fechados de juntos cuja intersecção com o f é não enumerável. Tudo bem? Mas agora olha o seguinte, a intersecção do I0 com o f é fechada. É um fechado intersectado com outro fechado, então é um fechado. E é não enumerável por hipótese. Então eu posso aplicar o mesmo lema para esse pedaço. Só que aí, em vez de eu vou construir um fechado, um intervalo e outro intervalo. Esses dois aqui, eu vou dar o nome para esse cara de I0, que veio daqui, 0, e o I, com um T, né? I0, 1. Mesma coisa aqui, isso aqui é um fechado que pode ser dividido, é um fechado não enumerável. Então eu posso dividir, pegar 2 intervalos aqui dentro com essa propriedade. Como aqui veio o 1, eu vou fazer I1, 0, e aqui vai ser o I1, 1. Tudo bem? De novo, fechado não enumerável, eu posso quebrar, vai fazer assim, quebrar, fazer assim. E
esse aqui vai quebrar assim. Só para ver se vocês entenderam como é que é os nomes, vamos ver. Vai. O nome desse cara aqui é I001 e o nome desse cara aqui é I110. Tá claro o que a gente está fazendo? Tudo bem, então beleza. Então a gente está quebrando esses intervalos. Eu posso, no meio da minha construção aqui, pedir que eles estão indo para zero, se você quiser, o diâmetro deles, mas nem vai precisar. O que vai ser interessante é o seguinte. Agora, o que você faz? Vamos deixar essa construção aqui em cima. Como é que eu construo essa função aqui? Essa função basicamente é o seguinte. Quando você olha o 2 a ômega, lembre, isso aqui são funções que saem de ômega em 0,1. Certo? Então, na verdade, um elemento aqui é simplesmente uma sequência de uns e zeros. Então, ele é tipo 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 e vai. O que você faz? Eu simplesmente pego a intersecção do intervalo correspondente a isso aqui. Ó. Por exemplo, aqui é 0, então eu comecei aqui. Depois é 0 de novo, eu vim para esse. Depois é 1, então eu vim para esse aqui. Depois é 0, então eu viria para cá. E eu vou fazendo. Essa intersecção desses intervalos é não vazia. Por quê? Intervalos encaixantes, certo? Intersecção de fechados na reta, de intervalos limitados na reta. Tudo bem? Então, o que você tem com esse negócio? Você tem que essa intersecção é não vazia e repara, se você pegar um outro cara, pega uma outra sequência aqui, no primeiro lugar que eles ficarem diferentes, um foi para um intervalo e o outro foi para outro disjunto. Então essa intersecção é diferente. Então todos esses elementos estão dentro de F, porque são fechados, intersectados com F, então são todos fechados mesmo. Então esses dois pontos que estão na intersecção são distintos. E eu consegui então uma injeção daqui, aqui. Então eu consegui mostrar que qualquer fechado tem tamanho pelo menos contínuo. Tudo bem? Bom, e é no máximo contínuo porque está dentro da reta. Tudo bem? Reparei aqui que lá no meu enunciado dos meus intervalos faltou o termo limitado. Certo? Eles têm que ser intervalos limitados, mas no meu desenho sempre estava, né? E a construção que a gente tinha feito antes no lema também pedia isso, também dava isso, então a gente já tinha. Tudo bem, então agora a gente já sabe que todo intervalo, todo fechado não enumerável na reta tem tamanho contínuo. Falta uma última coisa para a gente fazer a construção do conjunto de Bernstein, que é saber quantos fechados desse jeito tem na reta. Então, o que tem é que existem contínuo, vamos usar de novo aquela notação que a gente tem usado, contínuo fechados não enumeráveis na reta. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu quero falar que tem pelo menos, tá? Existem exatamente contínuos fechados não enumeráveis na reta. Tudo bem? Porque ó, se você pegar a quantidade de subconjuntos da reta é maior, certo? É maior que contínuo, porque partes de um conjunto é sempre maior que ele. Aqui a gente está falando que fechados, não enumeráveis na reta, é exatamente contínuo. Tudo bem? Vamos lá, tem dois argumentos. Um é porque que tem pelo menos isso e o outro é no máximo isso. O pelo menos isso é fácil. O que você faz? Para cada real, você considera, tipo, real x, pega o intervalo x até x mais 1. Dois reais diferentes, dois fechados não enumeráveis diferentes. Tudo bem? Então isso aqui te deu uma família de tamanho contínuo de fechados não enumeráveis. Tá bom? Então isso aqui já te deu que tem pelo menos isso. Agora a parte mais interessante que é mostrar que tem no máximo isso. Isso aqui a gente vai usar um pouquinho mais de topologia. O que acontece? Na reta, o que você sabe? Você sabe que ela tem uma base enumerável. Se você não conhece isso, quer dizer o quê? Qualquer aberto na reta pode ser escrito como união. Né? Você vai tomar uma união de uma família específica, vai de uns, vamos pôr até izinhos aqui, para um i pertencente a um b', vai. Você tem uma quantidade. Vamos escrever de uma maneira até mais fácil aqui para quem nunca viu topologia. Qualquer aberto na reta real pode ser escrito como uma união de intervalos de extremos racionais. Isso aqui é até demonstração que ele tem base numerável. Então, qualquer aberto pode ser escrito como uma união de intervalos com extremos racionais. Tudo bem? Quantos intervalos de extremos racionais a gente tem? Enumeráveis. Certo? Aí, então, o que você está falando? Se você tem que o A é aberto, você consegue escrever ele como sendo uma união
de uns i's, que são pensando que aqui é um cara, é um i com extremos, cada um deles tem extremos racional, dentro de um, sei lá, um i fresco aqui, que é enumerável, tá bom? Bom, mas a quantidade de intervalos que tem de extremos racionais é enumerável. Então você está fazendo uniões enumeráveis desse cara. Então o que, que acontece? Você está atribuindo para cada aberto uma coleção enumerável de intervalos, que são aqueles que você consegue escrever ele como sendo a união. Certo? Então para cada aberto você consegue associar uma quantidade enumerável de intervalos que escrevem ele. Ou seja, a quantidade de abertos que existem é a mesma quantidade de coleções enumeráveis de intervalos de extremos racionais. Quantos intervalos de extremos racionais tem? Enumeráveis. Quantos subconjuntos enumeráveis tem quantas famílias enumeráveis tem de intervalos com extremos racionais? Contínuo, certo? Porque você tem uma coisa, você tem Aleph 0 intervalos e você está elevando isso a Aleph 0. Isso aqui a gente já fez a conta algumas vezes, isso aqui é contínuo. Então você tem contínuo abertos, certo? Bom, mas se você tem cada fechado, ele é o complementar de um aberto e vice-versa, certo? Então para cada aberto está determinado um único fechado. Então, se a quantidade de abertos é contínua, a quantidade de fechados é contínua também. Tudo bem? Bom, então a gente acabou de mostrar que a quantidade de fechados, pensando em ser enumerável ou não, é no máximo contínuo. A gente já tinha apresentado pelo menos contínuo deles que são não enumeráveis, então a gente encerrou. Tudo bem? Então a gente tem que são contínuos fechados não enumeráveis. Beleza? Ok. Agora a gente vai chegar no conjunto de Bernstein. Então vamos fazer a definição e a gente já mostra que existe um conjunto de Bernstein. O que é um conjunto de Bernstein? Então, x contido em R é de Bernstein. Se x é não enumerável e para qualquer f contido nos reais não enumerável e fechado, você tem que o f inter x e f inter r menos x são não vazios. Isso aqui é meio chato de ler a primeira vez, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso está querendo dizer que esse meu conjunto de Bernstein, se você pegar um fechado qualquer, ele vai ter que interceptar tanto o meu conjunto de Bernstein como fora do meu conjunto de Bernstein. Certo? Intercepta dentro do meu conjunto como fora do meu conjunto. Ou seja, não tem nenhum fechado não enumerável que esteja dentro do meu conjunto de Bernstein, como também não tem nenhum fechado não enumerável que esteja fora do meu conjunto de Bernstein. Tudo bem? Isso já de cara dá muito mais que isso, mas já de cara me fala que esse Bernstein ele está muito bem espalhado na reta. Por quê? Porque se você pegar um intervalinho fechado, assim, eu sei que tem pontos de Bernstein lá dentro e eu sei que tem pontos de Bernstein lá fora. Tudo bem? Isso já me dá, se você quiser pensar em densidade, já tem que o Bernstein é denso e o complementar dele também. Tá bom? Mas dá bem mais coisa que isso aí. Isso aqui tem lá exercício depois se vocês tentarem resolver. Você vai ver que isso aqui é um exemplo de um conjunto não mensurável. Tá bom? Justamente por causa dessa propriedade. O que você vai ter da não mensurabilidade dele aqui é o fato da medida ser regular. Quer dizer que você deveria conseguir aproximar a medida dele ou por compactos por dentro ou por abertos por fora. E esse negócio aqui não vai deixar você fazer essa aproximação. Tudo bem? Vamos tentar fazer então a construção dele. Vocês vão ver que agora é super simples. O que acontece? Então vamos construir um. ZFCN, a gente não está usando nada demais aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de fxis com xi menor que c, são todos os fechados não enumeráveis. São todos os fechados não enumeráveis. Que a gente já sabe que existe, a gente sabe que tem contínuo deles, foi o último exercício que a gente fez, o último lema. Tudo bem? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente percorrer esses caras pegando dois pontos
De que jeito? Eu vou pegar x. Então, no estágio alfa, eu vou pegar x-alfa e y-alfa distintos, os dois pertencentes ao f-alfa, só que eu não quero repetir ponto. Então, eu vou tirar todos os x para xi menor que alfa e vou tirar também todos os y xi para xi menor que alfa. Eu sei que escrito fica bem confuso, mas o que, que é? Pensa assim, cheguei no estágio alfa, vou olhar o meu f. Então, meu f está aqui. Tudo bem? Eu já tenho um monte de pontos que eu peguei. Tudo bem? Alguns pontos podem estar aqui dentro, alguns pontos podem estar fora. Mas pensa, eu estou no estágio alfa, então a quantidade de pontos que eu peguei até agora é menor que o contínuo. Certo? Isso vai ser importante. Como a quantidade de pontos que eu peguei até o momento é menor que o contínuo, mesmo que eu tenha pego um monte de ponto aqui dentro, tá sobrando ponto, porque o f, como ele é não enumerável, e é fechado, ele tem tamanho contínuo. Cuidado aqui com essa parte que a gente está usando, que é o primeiro resultado que a gente fez. Se o f é não enumerável, ele tem tamanho contínuo. Então, mesmo que eu tenha pego uma quantidade não enumerável de pontos até agora, ela é menor que o contínuo, então sobrou pontos. Sobrou um monte de ponto lá, eu vou pegar 2 dentro do meu f. E só. Tudo bem? É isso que a gente faz sempre. Você vai pegar o seu f, você já sabe que ele tem tamanho contínuo. Você sabe que naquele estágio você pegou uma quantidade menor que o contínuo de pontos, então, portanto, sobraram pontos. Pega 2. 2 distintos. Tá claro o que aconteceu? Minha afirmação agora para vocês. X definido como x-alfa é de Bernstein. Eu sei que vocês vão achar estranho, então antes de vocês reclamar, o que seria o y feito pelos y alfas, também, tudo bem? Mas não se incomodem com isso aqui. Vamos primeiro mostrar o x, mas diga, essa demonstração é tão interessante que com o mesmo esforço, em vez de você ganhar um conjunto, você ganha 2. Já ganhei 2 de Bernstein distintos. Por que esse negócio é de Bernstein? O que a gente tem que mostrar? Que ele é não enumerável. Bom, a quantidade de x aqui é contínuo, certo? Por quê? Porque toda vez que você pegou um x-alfa, em particular, ele é diferente dos anteriores. Então todos os x-alfa são distintos, então tem contínuo de pontos. Ganhamos. Vamos mostrar aqui que o f, tipo, ó, pega um fechado qualquer e vou mostrar que essa intersecção é não vazia. Tudo bem? Quando você pegar o seu f ele é algum dos f-alfas, certo? Porque eu numerei todos. No estágio f-alfa, olha o que aconteceu. Eu peguei um x-alfa e pus dentro do meu conjunto. O x-alfa inter f-alfa. O x-alfa pertence a f-alfa. Então essa intersecção é não vazia. Tudo bem? Aí você pode ficar lá, mas e a outra? A outra você tem que mostrar que o complementar do x também intersecta o f. Mas repara que os y's não estão dentro do x, porque a gente sempre está tirando eles aqui. Então nenhum desses x aqui é igual a algum dos y's. Então os y's alfas estão no complementar do meu x. Bom, mas aí no estágio alfa mesmo, que a gente pegou, já tem um ponto no complementar, então a gente acabou. Certo? A gente foi pegando um para cada lado, então isso garantiu que o meu conjunto tem pontos dentro do f, e ele vai ter pontos que estão dentro do f que não vão entrar nele, que são os y's. Então isso já garantiu nesse estágio e a gente já acabou. Tudo bem? Então, lembrando, isso aqui é um bom exemplo, ele serve de contra-exemplo para um monte de coisa e a construção dele, uma vez que você tem essas propriedades sobre o tamanho dos fechados, é super simples, aí, como vocês podem ver. Tá bom?